Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai gravar, eu já começar Deuteronômio hoje. Falta só terminar número, na verdade, falta só um capítulo. Então a gente vai terminar números e começar o livro de Deuteronômio. Então vai ser assim, quer ver? Estou batendo o Salmo 90 aqui. Ó, nós já vimos até hoje, né? Nós vimos Gênesis, Êxodo, Levítico. Estamos aqui em número, só que hoje acaba. Aí nós vamos para Deuteronômio. Então, antes de começar números, eu quero ver a introdução aqui de Deuteronômio, só para a gente ver qual vai ser, do que se trata esse próximo livro. O autor é Moisés, a data provável 1410 a.C., palavra-chave obediência, uau. Fonte, experiência de Moisés e do povo, registro de fatos e milagres feitos por Deus, desde o Egito até a peregrinação no deserto. Moisés usa o livro de Êxodo para fazer uma revisão do que Deus havia feito, sendo assim Deuteronômio uma combinação de conteúdo e exemplo. Quem são os principais personagens? Moisés, Josué e Caleb. O resumo do livro, aqui é um panorama do livro. O povo de Israel é orientado a se lembrar da fidelidade, da santidade, das bênçãos e das advertências de Deus. É interessante essas palavras aqui, ó, fidelidade, santidade. Em Deuteronômio 18:15 a 19, Moisés profetiza sobre um outro profeta, o maior profeta de todos, o Messias, no caso de Jesus, né? No final, Moisés exorta o povo, comissiona Josué e abençoa cada uma das tribos de Israel. Vamos às curiosidades. É o livro mais citado no Novo Testamento. Então, Deuteronômio é o livro mais citado lá no Novo Testamento, que é a parte onde tem a história de Jesus, né? O livro de Deuteronômio foi escrito no último ano do povo no deserto. Aqui tá provo, né? Tá errado para você ver. Ó. Todo mundo erra, não tem jeito. Até um material desse de altíssima qualidade, às vezes tem um detalhezinho ou outro de erro. Só que não tem um botão pra gente apertar para enviar, né? Eles deveriam colocar um botãozinho aqui de correção. Que isso aqui é difícil de achar pra caramba, esse tipo de erro. Eu me refiro às pessoas que fizeram o aplicativo, tá? Deuteronômio 6.4 é a oração de confissão de fé de Israel, usada até hoje. Diferente dos outros livros do Pentateuco, este livro é o registro das palavras de Moisés. Então esse aqui é o último livro do Pentateuco, a gente vai entrar nele daqui a pouquinho, tá? Então aqui vai falar Moisés lembra o povo da libertação, os 10 mandamentos, Deus em primeiro lugar, socorro de Deus, a lei sobre adorar a Deus e outras leis importantes, maldições sobre desobedecer, mais bênçãos sobre obediência, Moisés exorta o povo, lá embaixo no finalzinho Josué lidera o povo e a morte de Moisés. Então é interessante que parece ser um livro que repete algumas coisas, né? Então vamos depois entender ao longo desse tempo aí do que se trata exatamente o livro de Deuteronômio. Então vamos aqui para o último capítulo de Números 36, verso 1, que diz assim: A lei da herança das mulheres. Opa, deixa eu mudar a versão aqui, estou na versão ACF. Eu tenho lido na versão nova, versão transformadora, NVT. Mulheres que herdam propriedade. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, aos chefes da família. Disseram eles: O Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens, com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: A preocupação dos homens da tribo de José é justa.
É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedade deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade dos seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com os primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés enquanto estavam acampados na campina de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Então nós terminamos aqui, como eu havia falado no início, né? Terminamos o livro de Números. Então terminamos esse livro. Vamos agora para o próximo livro, que é o livro de Deuteronômio, conhecido como apenas a sigla DT, Deuteronômio. Vamos lá. Já lemos a introdução de Deuteronômio, vamos para o Deuteronômio capítulo 1, no verso 1. Versão NVT, verso 1, que diz assim. Bem, o título aqui diz: a introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe, do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cade Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhe transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Amém, Senhor Jesus. Vejam eu lhes dou toda essa terra, entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os seus descendentes. Moisés continuou: naquela ocasião, ele lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Interessante isso aqui, que é a maneira de acordo com a competência de cada um, a capacidade de cada um. Uns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, por 50 e por 10. Naquela ocasião ordenei aos juízes: dei atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões.
e imparciais seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Olha que coisa incrível. Isso mostra que Deus ele dá a decisão dele através dos juízes, né? Até hoje eu creio que seja assim, né? Não só naquela época. Naquela época está explícito aqui, mas para mim está implícito que até as decisões dos juízes da terra, por exemplo, você está com uma causa na justiça, né? E essa causa você não ganhou. Então Deus não permitiu que você ganhasse. Se você ganhou, Deus permitiu que você ganhasse, entendeu? Porque através é o juiz que dá a causa, ganha sim, mas é o que está escrito aqui, ó. Vou marcar para você ver. Deus dará a decisão por seu intermédio. Eu creio que isso acontece até os dias de hoje. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deviam fazer. Espiões fazem o reconhecimento da terra. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhe disse: vocês chegarão à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: Primeiro enviamos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos das regiões e trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nos dá é de fato uma terra boa. A rebelião de Israel contra o Senhor. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e as suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. E eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajava pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os como uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné, e ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele, seu descendente, parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor, agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus nos ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos.
Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Bem, vamos agora para Deuteronômio 2 e depois, por último, o 3 e finalizamos. Recapitulação das andanças de Israel. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e beba pela água que beberem, pois o Senhor seu Deus tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Amém. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elat e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comece uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os Moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Horeus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim, atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente aquela região era considerada terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão numerosos, tão fortes, numerosos e altos quanto os anequins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Horeus, para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitavam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoritas de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoado na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje,
Farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Vitória sobre Seom de Hesbom. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom, com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território, ficaremos na entrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitavam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-la a nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, os entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale Arnon, além da cidade do vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo dos rios Jaboque, e a cidade da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. E para fechar aqui, Deuteronômio 3. Vitória sobre Og de Bassã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu território. Lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus que vivia em Hesbom. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bassã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens quanto mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos os territórios dos reis amorreu a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônicos chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bassã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bassã. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e medida mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá, a divisão da terra a leste do Jordão. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gad território para ir para além de Aroer, ao longo do vale Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda a Bassã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob e Bassã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bassã, até a fronteira com
Gesuritas e Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Desde Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque na fronteira armonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste, às encostas do monte Pisga. Naquela ocasião dei a seguinte ordem às tribos que habitaram a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado esta terra como prometida, como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhe dei. Moisés é proibido de entrar na terra. Naquela ocasião dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor seu Deus fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo com todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a me mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obra tão grandiosa e poderosa como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué desta tarefa, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. E assim também terminamos o nosso tijolinho de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E estaremos no próximo tijolinho, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.